Olá, meninas! Que vocês façam um ótimo dia hoje. É um prazer estar aqui com cada uma de vocês, a pedido da Kelly. Muito obrigada, Kelly, pelo convite, pela oportunidade. Eu espero de verdade, de todo o coração, acrescentar muito conteúdo de qualidade na vida de cada uma de vocês, ok? Como eu já falei, eu me chamo Juliana Nunes, sou profissional da área de desenvolvimento humano. Eu atuo hoje como coach e também desenvolvo uma atividade voltada para análise corporal e comportamental. E é sobre essa atividade que nós iremos conversar hoje. Eu vou trazer um pouquinho desse mundo científico até cada uma de vocês, ao ponto, esperando, torcendo, para que vocês consigam identificar quais são as facilidades, as dificuldades e terem até um domínio maior a respeito de como administrar as suas emoções, as sensações. Não que vocês irão abandoná-las, mas vocês terão informações a respeito de como governá-las, a respeito de como administrá-las, porque a Bíblia nos ensina, que nós devemos ter domínio próprio, ou seja, nós precisamos conhecer o nosso mundo emocional para lidarmos com ele da melhor maneira possível. Amém? Então vamos lá. Antes de começar essa palestra, vou chamar assim de palestra, eu quero informar para vocês que sempre que vocês se deparam com algo novo, algumas dúvidas naturalmente vêm, dúvidas a respeito, poxa, e agora que eu sei isso? O que eu preciso fazer? O que eu preciso escolher? Porque é muito natural, tá? Isso acontece normalmente com todas as pessoas que recebem novas informações a respeito de como se comportar na vida, de como se direcionar para a vida, e isso é maravilhoso. Eu fico muito feliz por você estar aqui, porque se você está aqui é porque alguma coisa te incomodou e você tomou a decisão de mudar essa situação, de mudar essa história. Então, parabéns pela sua atitude de dar um primeiro passo, por menor que ele tenha sido, na direção de uma vida melhor, tá? Esse mérito é todo seu. Parabéns por ter feito essa escolha por você. E agora, você precisa ligar a chavinha da autorresponsabilidade, que foi o que a Thalita conversou com vocês. Agora que vocês já se conhecem melhor, vão se conhecer ainda mais depois dessa palestra, vocês precisam escolher o que vocês querem fazer com essa informação e tomar isso como algo muito sério. Algo que vai tirar vocês do estágio A e levar vocês para o estágio B. Vai ser fácil? Não. Nunca é fácil caminhar por caminhos desconhecidos. Mas se você tem plena convicção de onde você quer chegar, se você já está convencida a respeito do seu propósito, e se você sabe que este caminho é o que vai garantir o seu sucesso, então você não precisa ter medo. Deus já te capacitou para tudo que você precisa fazer. Ele não te escolheu à toa. Ele não deu a você as habilidades que você tem simplesmente por dar. Porque para Deus tudo tem um propósito. Então você é quem você precisa ser. Você tem as habilidades que você precisa ter. Cabe agora a você descobrir quais são elas e utilizar da melhor maneira possível. Ok? Então vamos lá? Falar agora do que mais importa, que são os 5 perfis, os 5 traços de caráter que você vai entender como funciona a partir desse conhecimento que eu vou compartilhar com você. Ju, por que você falou traço de caráter? Porque é um nome científico dado para cada um dos traços, para cada um dos perfis que eu vou compartilhar com você, porque essa é uma teoria de Freud e Heinz. Então é algo muito antigo, mas que Deus já sabia que funcionava assim, e Ele deu a sabedoria para os homens administrarem da melhor maneira possível esse conhecimento a respeito do nosso mundo emocional, coração e mente, e tratarmos, e lidarmos com isso, com essas informações da melhor maneira possível e obtermos os melhores resultados. Então, o que eu vou compartilhar aqui com você hoje? No mundo emocional de qualquer pessoa comum, existem 5 traços de caráter, 5 perfis de personalidade, e nós vamos dar para eles, já foram dados esses nomes. Eu vou compartilhar aqui com vocês quais são os nomes, desses perfis, desses traços. Então nós vamos classificar em comunicativo, criativo, influenciador, planejador e executor, ok?
Lembrando que todos nós temos os 5, mas 2 ou 3 se destacam com mais evidência. Então, conforme eu for falando, você vai perceber que você se identifica. Você fala, ah, eu tenho um pouquinho disso. Ah, eu também tenho um pouquinho disso. E isso é muito comum. Isso acontece mais do que você imagina. Mas 2 ou 3 se projetam com mais intensidade no seu modo de ser, agir, pensar, falar. E isso você vai percebendo ao longo da palestra, está bem? Então, vamos lá. Então, o primeiro perfil que eu quero compartilhar com vocês é o perfil comunicador. Ah, outra coisa. Eu vou falar sobre o perfil e todos eles estão relacionados a um formato de corpo, porque a minha análise é corporal e comportamental, ou seja, o formato do seu corpo diz sobre como a sua mente funciona, porque mente e corpo é uma coisa só, não são separados. A sua mente desenvolve o formato do corpo que você precisa ter para ela funcionar melhor, para ela processar melhor as informações que você consegue projetar na vida, que você consegue assimilar da vida. Então é algo muito curioso, mas você vai entender ao longo da palestra que isso faz total sentido. As pessoas têm o formato do corpo que elas precisam ter para que a mente obtenha resultados melhores e você consiga emocionalmente caminhar melhor em direção à vida, está bem? Então vamos lá. Então o primeiro traço, o primeiro perfil é o perfil comunicativo. As pessoas que contêm esse perfil em maior evidência, porque lembra que eu falei que nós temos os 5, mas alguns se destacam um pouco mais. Então as pessoas que têm esse perfil em maior evidência, elas vão ter o corpo mais gordinho, mais fofinho, sabe? São as pessoas mais redondinhas, sem nenhum preconceito, tá, gente? Todas nós aqui somos mulheres, adultas, né? Eu creio que você não vai ficar incomodada com esse termo que eu vou usar, porque aqui nós já estamos muito esclarecidas a respeito disso, ok? Então é só para você associar. E essas pessoas com o formato do corpo mais redondinho, inclusive eu vou mandar foto depois para a Kelly compartilhar com vocês a respeito de cada um dos perfis, para vocês terem, para você assimilar melhor o conteúdo com o formato do corpo e isso ficar mais claro para você. As habilidades dessas pessoas são acolhimento, sensibilidade, são pessoas que realmente se importam com os outros de verdade, elas amam estar na companhia de outras pessoas, elas amam mostrar o que elas sentem, elas adoram servir, elas fazem isso com o maior amor do mundo, porque elas entendem que elas nasceram para isso. O propósito delas é esse: amar, servir, cuidar, ensinar, direcionar. São pessoas afetuosas, são pessoas muito carinhosas, são pessoas que quando elas se sentem reconhecidas dentro de um ambiente, elas são ainda mais do que elas nasceram para ser. O que nós podemos esperar dessas pessoas? Exatamente isso: acolhimento, carinho, afeto. Nós podemos esperar que elas falem naturalmente, porque esse perfil ama falar. Ele fala alto, ele fala com o corpo, né? Ele se expressa para o mundo através da comunicação. É aquela amiga que você tem e quando você começa a conversar com ela, ela consegue falar de 10 assuntos ao mesmo tempo e dificilmente termina algum. Então quem está do outro lado precisa entender que é natural para essa pessoa ser assim, porque é o modo dela existir, é um modo confortável dela existir. Por isso nunca é bom você tentar reprimir essa pessoa, porque quando ela se sente desconfortável em um ambiente, quando ela entende que ela está sendo abandonada por conta do modo dela falar, do modo dela se expressar, do modo dela tentar se comunicar, ela vai deixar de ter essa posição de afetividade, de se expressar, de se comunicar. Ela vai se calar e ela vai procurar grudar, ela vai procurar pedir muito mais para preencher uma sensação de abandono. E como ela faz isso? Ela passa a comer muito mais, ela passa a comprar muito mais, ela passa a beber muito mais, ela passa a usar substâncias químicas, caso use, muito mais. Por quê? Para preencher uma sensação de vazio, sabe? Uma sensação de abandono que existe com mais facilidade nas pessoas
que demonstram maior intensidade no grau de no perfil comunicativo, ok? E se não ficou claro, depois vocês podem me encaminhar perguntas e para ir esclarecendo conforme as dúvidas forem surgindo, ok? Próximo traço. O próximo traço de caráter é o perfil criativo. Diferente do perfil comunicativo, este é o oposto. Lembra que eu falei o comunicativo são os mais gordinhos? O criativo são super magrinhos. Sabe aquele tão magrinho que o osso fica até evidente? Aparece aqui os ossos, assim, gente, ó, tá vendo aqui que eu tenho os ossos saltados? Essa é uma evidência de perfil criativo. Mas os ossos de um criativo é muito mais do que isso, porque eu tenho uma porcentagem reduzida de criatividade, vamos dizer assim. Não que eu não seja criativa, mas a minha porcentagem de criatividade é menor do que algumas pessoas que têm muito mais, e o corpo delas deixa isso muito evidente. Os ossos aparecem aqui, é bem magrinho. Sabe aquela pessoa que você fala, nossa, esse aí não engorda de ruim? Porque parece que come o mundo inteiro, mas continua com o mesmo formato de corpo? Então, é isso. Essas pessoas, elas têm muita habilidade para criatividade. Elas usam a imaginação 100% do tempo. Elas têm a facilidade de criar mundos, de desenvolver projetos, e tudo isso acontece aqui, ó, na mente dessa pessoa. Porque existir aqui dentro é muito mais fácil, sabe? O mundo da imaginação é o mundo que atrai essa pessoa, porque ela passa muito mais tempo aqui. E quando ela sai do mundo imaginativo e vem para o mundo real, ela entende que aqui dentro da mente dele, ele consegue controlar todas as coisas, ele consegue assimilar todas as coisas, e no mundo real não. Então o mundo da imaginação é onde ele gosta de ficar mais. Sabe aquela pessoa que parece que vive no mundo da lua? Pronto, tá aí, consegui explicar. Ela passa tanto tempo no mundo da imaginação que parece que ela vive no mundo da lua. E parece até que ela não sente as coisas. Você vai ter essa percepção. Você que é mais comunicativo, por exemplo, você vai imaginar, né, deduzir que essa pessoa não sinta as coisas, porque ela é muito racional. Ela passa muito mais tempo aqui no mundo dela, criando mundos, possibilidades alternativas, projetos, e parece que ela não tem sensibilidade, mas ela tem. Ela só não demonstra do modo como você gostaria que fosse. Ela demonstra do jeito dela, e o jeito dela é bem diferente do seu, entendem? Então, não é justo a gente querer julgar, e não é justo também esperar que essa pessoa fale do que ela sente, abra o coração. Por quê? Porque não é o forte dela estar ligado ao mundo emocional. Não é nem agradável ficar tocando muito nessas pessoas, porque elas estão tão alinhadas ao mundo racional que o contato físico aqui fora é estranho para elas. Elas preferem ficar no cantinho delas, isoladinhas, caladinhas, pensando, administrando esse mundo. Quando elas escolhem tocar alguém, tá tudo certo. É ruim quando as pessoas vêm tocar nelas sem avisar antes. Aí fica um ambiente meio desconfortável. Se você já está se identificando, espera mais um pouquinho, porque tem mais 3 perfis ainda pra gente falar, mas talvez você já tenha se lembrado de alguém, que você lembrou desse formato de corpo, que você lembrou que reage assim no mundo, que é mais isoladinho, que é mais quietinho. Essas pessoas, elas são muito caladas. Elas falam muito pouco, mas é porque elas pensam demais. E tá tudo bem, tá, gente? Essas pessoas têm o corpo que elas precisam ter para respeitar o mundo emocional delas. Entende? O formato do corpo. Agora fala pra mim, se você vê uma pessoa assim, muito, muito magrinha, e uma pessoa mais fofinha, mais cheinha, quem você vai ficar morrendo de vontade de dar um abraço? É no que é super magrinho, que os ossos tá até pontudo, ou é no mais fofinho, mais cheinho, que você vai olhar e vai falar assim, é nele que eu quero abraçar? Tá entendendo? As pessoas que são mais fofinhas, elas necessitam desse acolhimento. Elas gostam de contato com o ser humano. Elas gostam de serem acolhidas, de serem abraçadas, de serem sentidas, porque elas são sensitivas. Já os criativos, não. Eles são mais racionais e eles têm o corpo que eles precisam ter para atingir as expectativas dessa mente. Ok, meninas? Eu espero que esteja ficando claro para vocês, ok? Próximo perfil é o perfil influenciador. Estes são excelentes negociadores, eles são excelentes vendedores, eles são excelentes líderes. Por quê?
Porque eles têm muita facilidade de influenciar as pessoas a fazer o que elas precisam fazer. Sabe aquela pessoa que você fala assim, eu preciso resolver uma questão, não sei se eu compro uma bicicleta, aí você vai conversar com a pessoa, ela fala, não, filho, então, por que você não faz assim? Por que você não faz assim? Por que você não faz assado? E aí você vai ouvindo, você fala, olha, não é que fulano tem razão? Elas são excelentes pessoas para direcionar os outros a caminharem na direção de objetivos que sejam adequados para ela. Então, são pessoas que têm muito forte esse perfil de liderança, mas elas precisam entender que elas podem usar essa habilidade tanto para o bem como para o mal. Elas podem utilizar essa habilidade para construir uma guerra ou para que a paz reine. Então, é um perfil que nós precisamos estar muito atentos a ele, porque muitas das vezes ele não entende que ele é bom por quem ele é. Ele entende que as pessoas acham que ele é bom pelo que ele faz. Porque é uma pessoa que está muito ligada às necessidades do outro e em satisfazer as próprias necessidades também. Então, nesse vai e vem de necessidades, ele acaba se dispondo a ser muito participativo em coisas que precisam ser realizadas. Ele busca participar o máximo que ele pode. E nessa de participar, ele entende que as pessoas vão elogiando ele pelo que ele faz. Sabe, fulano é bom em fazer isso, fulano é bom em desenvolver tal coisa, fulano é bom em participar de determinados projetos. E aí no mundo emocional dele fica esse registro. Eu só sou bom quando eu faço. Quando eu não faço, eu não existo. As pessoas me querem pelo que eu sei fazer, não pelo que eu sou. Então a gente precisa ajudar essa pessoa a eliminar esse tipo de pensamento e se reconhecer no ambiente por quem ela é. Quando isso acontece, ela consegue lidar melhor com as questões emocionais dela e seguir para a vida na direção de um caminho que traga resultados bons, resultados benéficos, não só para ela, mas para as pessoas que estão ao redor dela, principalmente, ok? Vou mandar fotos também a respeito desse formato de corpo. Próximo perfil é o perfil planejador. E como o próprio nome diz, não são pessoas muito habilidosas, são pessoas muito organizadas e são pessoas que não falam muito. Por quê? Porque são pessoas que elas têm habilidade para escutar os outros. Elas são pessoas de muita confiança. E uma facilidade, é uma facilidade, mas não é uma, sabe quando foge a palavra? Uma qualidade, dependendo de como a pessoa faz isso. Por quê? São pessoas que tendem a segurar o máximo possível, né? Segurar situações, segurar pensamentos, segurar a fala, né? Ela vai passando a vida e engolindo sapo, né? Como diz o termo por aí. Elas veem as coisas e vão guardando, elas veem situações e vão guardando. Elas veem o que está acontecendo ao redor dela e vão guardando. Mas uma hora ela guardou tanto que ela vai explodir. É como se fosse de fato uma panela de pressão. E aí por que ela vai explodir? Porque é natural que isso aconteça, né? Ninguém consegue guardar tanta coisa ao mesmo tempo. Só que quando essa pessoa explode, ela vai falar de coisa que você nem lembra que aconteceu. Sabe, uma coisa que aconteceu no primeiro dia que você encontrou ela na sua vida e ela vai lembrar do que você falou, do que você estava vestindo, da cara que você fez e você vai falar, meu Deus do céu, como que pode? Porque são pessoas que guardam muitas coisas e isso não é bom. Por quê? Nessa de guardar, ela não guarda só o que importa, ela guarda o que importa e mais ainda do que não importa. É como se ela fosse uma despensa de lixo. E ela vai acumulando lixos que não são dela, lixo dos outros. Então essa pessoa ela precisa entender que ela pode escolher o que ela quer carregar na vida. Porque se ela ficar carregando qualquer coisa, em determinado tempo, a vida acabou, né? A vida passou e ela não conseguiu desfrutar do máximo que ela poderia. Por quê? Porque esse perfil é o perfil de pessoas que são super organizadas, que são estrategistas, sabe? Que são detalhistas. Elas veem coisas que os outros não veem. Se eu trouxer uma pessoa que tem aqui em maior evidência
o traço do planejador e mostrar um projeto para ela falar, olha, fulano, eu queria fazer tal coisa, sei lá, eu queria construir uma casa aqui, colocar alguma coisa aqui, ela vai falar assim, não, Ju, vai ficar legal. Mas tá vendo que entre esse poste e essa não sei o que, tem uma via que dá pra não sei o que, não sei o que, não sei o que, sabe? Eles veem o detalhe do detalhe. Eles são muito observadores. São pessoas sensitivas e são pessoas de altíssima confiança. O que você compartilha com ele, fica com ele, morre com ele. Ele não vai querer correr o risco de quebrar o vínculo de confiança com você. E são pessoas que existem muito melhor, que se comportam melhor na vida, que se projetam, que se projetam melhor para a vida quando elas estão em ambientes de segurança. Quando elas se sentem seguras, elas são capazes de compartilhar o que elas pensam, de falar o que elas gostam, de dizer se elas não gostam, mas isso só vai acontecer se ela se sentir segura. Se você ama muito alguém que você já identificou que talvez tenha esse perfil de segurança e essa pessoa não fala pra você o que ela pensa, ela não compartilha com você o que ela ama, ela não fala pra você como ela gosta das coisas, isso com certeza acontece porque ela não confia em você o suficiente. É porque o vínculo de confiança não está seguro. E aí ela não vai falar, ela não vai se expressar, ela não vai demonstrar com a intensidade que ela gostaria o que ela sente. Porque ela não se sente segura neste ambiente para fazer tais coisas. Ok? E agora vamos falar do último perfil, que é o perfil executor. Ah, lembrando que eu vou mandar foto, tá? Para falar como é o formato do corpo de uma pessoa que tem o traço de planejador em maior evidência. Mas só para adiantar, são pessoas com formato do corpo mais quadrado, ok? E o último é o executor, que são as mulheres e os homens com um corpo mais harmônico, sabe o famoso corpo violão? Então, são os mais bonitos, né, do traço de caráter. É a pessoa que tem tudo no lugar, que nunca fez um abdominal, mas tem a barriga marcadinha. Você olha assim e fala, ai, não acredito, não faz esforço nenhum e tem um corpo desse. Né? São as famosas da televisão, que nem sempre tudo é verdade, né? Que a gente sabe que a tecnologia ajuda muito. Mas são pessoas que não precisam se esforçar tanto para ter um corpão com tudo no lugar, tudo bonitinho. E aí existem vantagens e desvantagens, né? De ter um corpão assim. Como em todos os traços que eu falei até agora, existem vantagens e desvantagens. Existem recursos e existem dores. Existem dificuldades e existem facilidades. E agora que nós chegamos aqui no último, deixa eu contar para vocês. Pessoas com um corpo mais harmonizado, que é o do traço executor, são pessoas, homens e mulheres, mais proativos, executores, competitivos, né, que procuram a perfeição e eles estão sempre buscando melhorar a situação ao redor deles, à volta deles, melhorar as condições, eles querem sempre um melhor. Sabe uma pessoa quando ela faz alguma coisa, mas ela fala, mas podia ser melhor. Aí ela vai lá e tenta melhorar, tenta deixar mais bonito, porque eles amam a beleza. Quanto mais bonito, mais agradável, mais atrativo é para essa pessoa. Não é o conforto, mas é a beleza. Os comunicadores amam o conforto, os executores amam a beleza, ok? Elas tentam brilhar, são homens e mulheres que vão tentar brilhar, seduzir, conquistar o público que está ao redor deles. São pessoas, são excelentes palestrantes, né? São excelentes profissionais da área da arte, né? Vários artistas têm esse perfil em evidência, porque eles são muito bons em realizar dinâmicas de interpretação. E eles fazem isso eles não fazem isso com dificuldade, muito pelo contrário. Eles fazem isso com muita facilidade, principalmente porque eles são proativos. Então eles não esperam a situação ficar ruim para ir lá resolver. Não, eles resolvem antes, sabe? Eles têm um poder de execução muito bom. O que eu posso esperar de um homem ou de uma mulher assim? Eu posso esperar força, eu posso esperar consistência, eu posso esperar que eles fiquem muito felizes ao conquistar algo, eu posso esperar disposição, eu posso esperar que ele brilhe realmente no que ele faz. Principalmente porque são pessoas que não ficam felizes em ficar parado, sabe, sem fazer nada. Porque para esse tipo de perfil, se ele ficar parado, ele tá perdendo. Se eu não tô fazendo nada,
eu estou perdendo alguma coisa. Eu não quero perder, eu quero ganhar. Sempre eu quero ganhar. Sempre eu quero ser o melhor. Então eu preciso estar em movimento. Se você já está se identificando, presta atenção se em algum outro você também encontrou essa mesma sinergia, tá? Mas, como eu falei, né, que existem habilidades e dificuldades, são pessoas que têm uma certa dificuldade de se sentir trocado. Uma certa dificuldade não, uma certa probabilidade, né, de em determinados ambientes se sentir trocado, se sentir não é traído, é trocado, se sentir trocado. Se essa pessoa sente que ela está sendo trocada em determinado ambiente, seja no relacionamento de pai e filho, marido e mulher, amigas, amigos, se isso acontece, o mundo de perfeição dela cai, né? E ela não vai mais trazer todos esses recursos à tona, né? Ela normalmente vai ativar um outro mecanismo, que é o mesmo. Nossa, deu uma travada. Um outro mecanismo, que é o mecanismo questionador. Se essa pessoa se sente trocada no ambiente onde ela vive, ela vai fazer 1 milhão de perguntas, até encontrar a resposta para o que ela precisa. Porque quanto mais respostas ela tem, menos trocada ela se sente, sabe? É um joguinho que a mente dela faz com ela mesma. E é um joguinho muito injusto. Por quê? Se ela se sente trocada, ela entende que ela não é tão boa quanto ela deveria ser. Ou seja, o nível de perfeição dessa pessoa diminui. E ela não se sente mais tão boa, ela não consegue executar, ela não consegue fazer. Ela só fica ali pensando e repensando 1 milhão de vezes aonde ela deveria ter sido melhor. O que ela deveria ter feito. Por que ela não fez o que ela deveria fazer? E isso é terrível. Então é a pessoa entrando na dor desse traço de caráter. E para isso não acontecer, ela precisa entender que ela só precisa se amar o suficiente, né? Ela só precisa se respeitar o suficiente. Ela só precisa entender que tá tudo bem quando não está tudo bem. Ainda que não pareça, porque um dia as coisas melhoram. Os dias difíceis fazem parte da nossa trajetória. Ela não precisa se culpar tanto e não precisa se cobrar tanto. Está tudo bem. A perfeição não significa que está tudo bem. A perfeição é algo desnecessário. Não precisa ser perfeito para ser... Tem uma frase que o povo diz muito, né? Melhor feito do que perfeito. E isso é verdade. Melhor feito do que perfeito. Mas se a pessoa muitas vezes está na dor desse traço, ela não vai concordar com isso. Ela vai dizer, não, se não for para fazer bem feito, eu nem quero fazer. Ela nem faz, ela nem existe, ela nem aparece e ela vai se afundando cada vez mais na dor desse traço de caráter. Ok? Bom, foram esses os traços, meninas. Eu espero que vocês tenham entendido e que vocês tenham entendido, assim, principalmente que existem combinações a serem feitas, né? Um profissional como eu, da área de análise corporal e comportamental, consegue identificar qual perfil você tem mais evidência, qual perfil não é tão presente em você e te ajudar a lidar com esses mecanismos de facilidades e dificuldades, né, de força e fraqueza, né, onde eu existo mais, onde eu existo menos, aonde eu consigo ter mais facilidade e onde estão as minhas dificuldades. É essa a beleza da análise corporal e comportamental. E essa é a beleza não só no relacionamento de você com você mesmo, mas de você com seu parceiro, você com seus filhos. Imagina, gente, quantas discussões, quantos falatórios, quantas decepções você teria evitado se você soubesse dessas informações antes. Imagina só, como você não teria sido muito mais feliz, né? E muito mais esclarecida a respeito de tantas coisas que com certeza já aconteceu com você em relação aos seus relacionamentos que você poderia ter evitado. Então essa é uma oportunidade, tá? Que você tem de se conhecer um pouco mais, de desbravar, né, com mais intensidade o seu mundo emocional, trazer à tona, né, o que de repente você não está feliz em ter ou em conviver com determinadas situações. Chegou a hora de escolher o que você quer carregar e o que você precisa deixar carregar. E é a hora de viver, né, a vida que Deus tem para você, para sua casa, para sua família,
para que você tenha orgulho de contar a sua história, porque você já tem. Como eu disse no começo, Deus te deu o que você precisa ter. Você já foi escolhida por Deus, você não precisa atender as expectativas das outras pessoas. Você só precisa ser quem você nasceu para ser, fazer o que Deus espera que você faça e ser feliz nesse caminho, nessa trajetória. Tá bem? Eu oro para que Deus te abençoe, para que Deus te guarde, para que Deus te dê graça e te capacite a fazer tudo o que Ele gostaria de ver sendo realizado na sua vida e que você se sinta satisfeita com isso, em todo tempo, em todo momento. Que Deus te abençoe e te prospere. Eu vou deixar os meus contatos com a Kelly, pedir para ela compartilhar com vocês. Eu estou à disposição para nós realizarmos uma análise corporal e comportamental e levar mais informações a respeito de quem você é. Aqui foi muito básico, informei o máximo que eu pude, mas ainda foi o mínimo, porque existem muito mais coisas para compartilhar, para informar, né, a respeito do mundo emocional de cada um de nós, mas eu espero que tenha sido suficiente para vocês, ok? Um beijo, meninas, fiquem com Deus, que Jesus abençoe. Tchau, tchau.